Olá pessoal, vamos iniciar esse segundo episódio do podcast da MC Medical. Hoje nós temos um convidado super especial aqui, o Douglas, ele é personal. O nosso principal objetivo com esse podcast é justamente trazer informação e conhecimento sobre saúde. Então, vou pedir para o Douglas, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Contribuir aqui com o nosso conhecimento. Douglas, pedi para você iniciar se apresentando, contando um pouquinho da sua história, até você chegar com o personal, que é bem legal a sua história. Tá? Então, conta aí pra gente, bem rapidinho aí, como que você chegou aí. Então, é uma história longa, mas como eu falei, mas eu vou tentar resumir, né? Na verdade, sempre foi um sonho, né, trabalhar com essa parte da área da saúde. Mas lá atrás, quando eu falei pro meu pai que queria fazer educação física, né? Ele falou assim: não, filho, não faz isso não. Você vai ganhar pouco, vai jogar só bola para as crianças lá, né? E não vai ter reconhecimento algum. E daí resolvi procurei alguma outra profissão que agradasse a ele, agradasse a mim também, e acabei optando por agronomia. E dentro da agronomia fiz a graduação, fiz o mestrado e fiz o doutorado em agronomia. Que legal. O que aconteceu? Comecei a trabalhar na área. Sim. Trabalhei 10 anos dando aula na UEM. Foi aí que conheci a minha esposa. Durante esse processo que eu dava aula na UEM, conheci minha esposa. E, coincidentemente, ela trabalhava na área de educação física, era profissional de educação física, né? E tinha uma academia. Olhei para aquilo, falei assim: será que é o destino me trazendo até aqui? Que até então a gente não tinha também nenhum filho, né? Sim. E como na UEM ainda havia uma certa insegurança, que tinha que prestar contrato a cada 2 anos, eu resolvi chegar os nossos 5 filhos de uma vez, né? E aí eu resolvi fazer essa mudança, colocar em prática o que eu queria, o que eu gostava e trazer uma segurança maior para a família também, né? Sim. Em relação a uma estabilidade maior. Daí cursei a faculdade de educação física, fiz os 4 anos, daí como eu já tinha uma graduação, ao mesmo tempo que eu fazia a educação física, eu fiz 2 pós-graduação junto. Uhum. Uma eu ia a cada 15 dias, né, para Campo Mourão, e a outra eu fiz à distância. Sim. Uma com populações especiais, né, e a outra com fisiologia do exercício. Legal. Então, a história do Douglas é bem legal, né? Ele adotou 5 crianças ali, né? Então, de repente, a vida... Aumentou a família. Com Aumentou. 5 crianças, chegando em casa, estava fazendo graduação ainda, né? Trabalhava durante o dia, fazia a graduação à noite, sábado ia para pós-graduação e tinha os compromissos da pós-graduação também à distância. Desafio e tanto, hein? Muito legal. Mas então, hoje nós vamos falar sobre musculação. Qual é a importância da musculação, né, Douglas? Então, eu queria que você já iniciasse respondendo isso pra gente. Qual que é a importância da musculação para nossa saúde? Eu sou suspeito para falar qual a importância. Mas se eu disser para você que é a coisa mais importante para a saúde das pessoas, você vai acreditar em mim? Olha que eu vou acreditar, hein? Se não acreditar, eu vou te convencer. Olha, nós já conversamos, né, anteriormente. Não adianta. O processo de envelhecimento, por si só, necessita da musculação. Porque com o envelhecimento vem a perda de massa óssea, vem a perda de massa magra, que é o músculo, a musculatura. E se você quiser envelhecer de forma saudável e sem depender de alguém, você vai precisar da manutenção muscular. Sim. E quanto mais você avançar a idade, você chegar com uma musculatura melhor, né, mais fácil de você fazer suas atividades diárias. Essa é a primeira importância. Você conseguir, no envelhecimento, fazer suas atividades diárias sozinho. Eu acho que todo mundo deve conhecer alguma pessoa, algum idoso, que não teve esse benefício da musculação e hoje depende de alguém para carregar da sala para o banheiro, do banheiro para o quarto, tomar um banho. Sim. Né? Então, esse é o primeiro benefício. Além de não poder aproveitar os netos, né? Muitas vezes, não poder pegar um neto no colo. Então, eu acho assim, é triste.
Sim. Você chegar numa idade que porque você trabalha a vida toda. O momento que você poderia aproveitar, curtir a família. Não, a família vai ter que cuidar de você. Sim. Não que seja ruim. Sim. Nós temos família para isso, né? Alguma coisa pode acontecer, tudo. Mas quanto mais você chegar saudável, mais você pode aproveitar a sua família. Esse é um dos benefícios. E principalmente, eu vou falar para você. Normalmente são mais mulheres, né, que eu trabalho. Sim. Porque eu só trabalho como personal, não trabalho na academia. Certo. E muitas delas já estão entrando na menopausa. E o avançar dessa perda de massa magra, da musculatura e da densidade óssea é muito maior após esse período. Certo. Então, tem mulheres que me procuram para isso, para realmente isso, procurando saúde, né? Só que eu falo, algumas procuram agora, mas quanto antes procurar, melhor. Já falando de menopausa, também eu tenho clientes que citam que depois que começaram a fazer musculação, os sintomas da menopausa diminuíram ou desapareceram? Diminuíram ou desapareceram. Então, é outro benefício, principalmente para a mulher, né? Sim, que sofre muito bastante nesse período. Então, a gente pode falar também de doenças, né, que podem ser evitadas. Sim. Ou, se não evitadas, né, vamos dizer assim, melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão doentes, né? Isso na fase para qualquer pessoa, qualquer tipo de doença, tá? E crianças podem se beneficiar também, tá? A gente pode conversar sobre isso melhor depois. Então, e falar também que a musculação, para a gente ver a importância da musculação, é só pensar na área de esporte. Se você for pegar um jogador de futebol, ele faz musculação? Sim. Se você for pegar um jogador de handebol, faz musculação? Também. Basquetebol, faz musculação? Também. Por quê? Principalmente para prevenir lesões. Entendi. Então, com fortalecimento muscular, você acaba prevenindo lesões. Além de melhorar a articulação, a proteção à articulação. Então, são inúmeros. A gente pode conversar, né? Podcast inteiro sobre os benefícios da musculação. Legal. Então, eu já tive na minha família, né, essa questão de idosos, por exemplo, que não conseguiam, né, andar ali pela casa, enfim, precisavam dessa ajuda. E daí, no caso, existe uma idade, por exemplo, assim, olha, digamos que ele já está nesse estado, né, ou seja, não consegue se locomover. É possível ele começar esse treinamento ou não? Sim, é possível. Qualquer idade, qualquer estado que a pessoa esteja, é interessante que ela faça. Mesmo se for, assim, em muitos casos, ela não tem condições suficientes, daí ela começa com tratamento na fisioterapia, certo, né? E a partir do momento que a fisioterapia já deu um resultado suficiente, ele pode, né, acabar no treinamento resistido com um pouquinho mais de carga, um pouquinho mais de sobrepeso. Eu vi uma história esses dias de uma senhora que ela começou com 60 e poucos anos, 70 anos, mais ou menos, uma japonesa, né? Japoneses já sabe que já vive mais. Já vive bastante. Por conta. Daí ela começou com 60 e poucos anos, hoje ela está com 90 anos, com uma musculatura incrível. E ela dá aula com Que 90 legal. e poucos anos, assim, com muitos alunos, né, seguindo ela e tendo essas aulas. Então, qualquer idade, né, você pode iniciar. Entendi, que legal. Então, já falando um pouquinho sobre idade, para iniciar, então a gente falou ali da pessoa mais idosa e tal, né? E para iniciar, tipo, a criança ou jovem ali, existe uma regra também, olha, não é ideal que faça com tal idade, questão de crescimento, alguma coisa assim, ou todas as idades estão liberadas ali? Vamos lá, eu já vou falar assim que eu gosto muito de ver estudos, né? E já falando de um outro benefício, só para que eu lembrei agora, gestantes também são muito beneficiadas. É difícil a gente ver gestante fazendo musculação, pelo menos, bom, eu não sou muito de academia. Exato, né? Daí a gente fala assim, muitas vezes chega lá, o médico, né, fala que antigamente tinham uma coisa assim, hoje em dia já se mudou bastante o pensamento, mas gestor, não, vamos descansar,
vamos repousar, não pode fazer mais nada, né? Não, existem casos e casos, Sim. né? Existem aqueles casos onde há risco, Sim, a necessidade daí o mesmo do médico repouso. já não liberam, pré-eclâmpsia, né? Várias situações. E daí existem também os casos que elas têm que continuar. É necessário, porque durante a própria gestação ocorrem muitas mudanças no corpo, onde a musculação é o principal motivo, assim, a principal contorno para que essas mudanças sejam menos danosas, né, ao corpo da mulher. Que legal. Voltando ao assunto, né, daí das crianças, por exemplo, que idade começar? Também tudo gera, que nem eu falei assim, dos artigos científicos, dos estudos, né? Mas se a gente pensar, a cabeça de todo mundo vai interferir no crescimento da criança se você fizer musculação. Sim. Mas tudo é muito relativo e tudo depende muito do bom senso. Você não vai colocar uma criança para pegar peso e fazer com que ela levante aquele peso até morrer, até não aguentar mais. Não. Pode começar desde cedo. Até procurei na literatura assim. Normalmente a gente diz assim lá na academia que você pode começar com 12 anos de idade. É uma idade boa. Meus filhos praticam com menos de 12 anos de idade. Qual a idade dos seus filhos? Tá? A gente tem 9, 10. Agora estão mudando de idade, né? 10. Esse mês já começa a mudar todo mundo de idade. Então já vou falar 10, 11, 12, 14, que já começou mais cedo. E o Daniel que está com 18 anos agora. Entendi. Tá? Então, o Matheus vai... Pai, vou na academia. Vai. Eu vou obrigar ele a fazer... Não, você vai fazer 20 séries desse exercício aqui, 30 séries daquele ali, para a mesma musculatura? Com uma carga altíssima? Não. Ele vai, faz ali, filho, para aquela musculatura, faz aquela outra para outra musculatura. Ele vai estar gastando caloria, vai estar fortalecendo o músculo, estimulando, né, a musculatura a trabalhar. Então não há problema nenhum em trabalhar. A Sociedade de Pediatria de São Paulo fala que a partir dos 6 anos pode se treinar musculação. Que legal. Desde que seja acompanhada com um profissional que vai saber cada situação. Então, cada etapa da vida vai ter alguma coisinha lá que você vai ter que tomar um certo cuidado. Então, tudo tem um protocolo que você vai ter que seguir para que não haja problema, né, de crescimento, de desenvolvimento, tudo. Mas se você pensar, muitas pessoas pensam assim, mas ele vai crescer menos, porque na musculação talvez ele gaste muita caloria, né? Ué, mas correr não gasta muita caloria, jogar um futebol não gasta muita caloria, fazer um basquete. É questão hormonal. Mas será que a musculação vai moderada? Será que vai gerar uma mudança de hormônios? Né? Então, tudo pode começar. Para cada profissional pode ter o seu pensamento. Esse é o meu pensamento, esse da Sociedade, né, de Pediatria de São Paulo, a partir dos 6 anos, com cuidado em cada etapa da vida, pode-se começar. Entendi. Mas o que eu recomendo? 12. A musculação, a partir de qualquer idade, com um profissional. Entendi. O que eu recomendo em relação à atividade física? Desde quando, né, nasce ali, já vai andando, já vai... Né? Então, tem que estar sempre inserido numa atividade física. Pode ser futebol, pode ser basquete, pode ser qualquer coisa. Na atividade física. Mas se você pegar uma criança para jogar futebol mesmo, você acha que se ela fizer um pouquinho de musculação para fortalecer a perna, será que não vai ser mais fácil de evitar uma lesão? Outro dia meu filho chegou lá e os meninos caíram no meu perna, o joelho dele inchou um pouquinho. Né? Então, será que se tivesse um pouquinho mais fortalecido ali não seria mais interessante para a articulação? Ajuda a proteger, né? A proteger a articulação, fortalecer a musculatura, ter mais explosão, né? Então, tudo é questão de bom senso na hora de trabalhar. Gestante pode? Pode. Bom senso. O que pode e o que não pode? O que tem de estudo, o que não tem de estudo? Vou pegar a carga altíssima que ela já pegava antes ou vou reduzir um pouquinho a carga? Né? O que eu vou trabalhar? Então, tudo tem que... Entendi. Tudo tem que... vamos dizer assim, eu penso muito no equilíbrio, não é? Ou seja, eu acho interessante, porque até mesmo pensando num jogo de futebol, por exemplo, que, né, os adolescentes, crianças gostam aí,
Se você fizer em excesso para uma criança, também vai ser prejudicial, né? Então, tudo tem que ter o equilíbrio, acompanhamento ali certinho para ver se a criança não está passando do limite dela. Exato. Né? Legal. E uma questão que as pessoas perguntam muito é em relação à questão de emagrecimento. Então, musculação, ela ajuda a emagrecer? Ela é essencial? Qual que é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Primeiro, vamos esclarecer o que é emagrecer. Certo. Né? Porque as pessoas acham que emagrecer é perder peso. E não é. Tá? O que é emagrecer? É você ter um percentual de gordura em relação à massa magra. Quanto que você tem gordura enquanto você tem de massa magra? Eu tenho 20% de gordura em relação à massa magra que eu tenho. Tá? O que acontece? Eu posso simplesmente, eu tenho um conteúdo lá, vamos supor que eu tenho 100 quilos. Certo. Já pesei, quase isso. Vamos supor que eu tenha quase 100, que eu tenha 100 quilos, eu tenho 20% de gordura. Quanto que eu tenho de gordura? 20 quilos. 20 quilos. Se eu pegar e manter esses 20 quilos, mas subir meu peso para 110 quilos, esse percentual de gordura vai diminuir daí. Vai diminuir? Então, vou ter um percentual de gordura menor em relação à minha massa magra. Entendi. Entendeu? O que pode acontecer nesse processo que as pessoas falam de emagrecer? A musculação é importante para emagrecer? É. As pessoas pensam em quê? Em gasto calórico? É isso que você está pensando? Não sei. Exatamente. Normalmente o pessoal, eu penso assim, vai emagrecer. Pensa muito em fazer uma atividade que soa, né, que cansa bastante, porque tá pensando assim, tô gastando bastante energia. Isso. Não é? Se você falar em gasto energético, a musculação tem um gasto energético menor que a corrida. Certo. A musculação tem um gasto energético menor que pular corda. Certo. E tem mais que a corrida ainda. Tá? Eu posso afirmar para você que a pessoa vai emagrecer mais? Fazendo a corrida ou a musculação? Por quê? Vou te explicar por quê. Se eu pegar a musculação, por exemplo, e jogar uma intensidade interessante para a pessoa, ela vai gastar caloria. Certo. Menos que a corrida, menos que pular corda. Sim. Mas ela pode ganhar musculatura? Pode. Pode diminuir o percentual de gordura ganhando musculatura? Sim. Pode. E juntamente, se você fizer um trabalho com nutricionista que eu já fiz, já consegui ótimos resultados, ao mesmo tempo que você ganha musculatura, você perde gordura? Não pode ser um resultado bom? Sim, pode ser um resultado bom. Agora, se eu pegar uma corrida, uma corda, e sem fazer musculação nenhuma, a gente pode perder massa magra também. Entendi. No processo, né, de perda de gordura. Será que essa perda de massa magra, junto com a perda de gordura, eu chego lá, tô perdendo os dois, muito dos dois, porque eu não tô me alimentando direito, não tô né? Aí a nutricionista entra, será que eu não tô suprindo a minha quantidade de proteína suficiente? Acabo perdendo muita massa magra, e no final dos dois eu perdi massa magra e massa muscular, e o percentual continuou o mesmo. Reduziu um pouco o peso, mas o percentual reduziu muito o peso. Sim. Porque perdeu os dois, perdeu gordura e perdeu músculo em peso. Entendi. Entendeu? Eu tenho uma aluna exatamente assim, né? Que ela foi a nutricionista, né? Ela queria... Todo mundo vai querer perder peso. Certo. Quer ver o resultado na balança, né? Quer ver o resultado na balança. Ela ficou... Na verdade, ela tá 2 anos comigo. Que tristeza. Que tristeza dela. Não perdeu 1 grama. Mas perdeu medidas. Ela usa calça que ela não usava 2 anos atrás. Então, isso... E com o mesmo peso. E isso acaba sendo até mais saudável do que talvez... Só que, ó, vou explicar ainda pra você. Mais saudável. O que você ia falar? Pode falar. Eu ia falar assim, que acaba sendo mais saudável que você perder a gordura e a massa magra. Muscular. Por que eu tô falando? 2 motivos. 1, ela já passou, foi no processo de menopausa. Certo. Passou no processo de menopausa, eu falei que o que acontece?
E perde exatamente. tanto massa magra, massa muscular, quanto massa óssea. Certo. É interessante eu colocar ela num processo que ela vai perder ainda mais massa magra, Não é. colocar ela só para correr, colocar só ela na bicicleta, colocar só perder massa magra e gordura junto, sendo que depois dessa idade os hormônios diminuem e é muito mais difícil o ganho de massa magra. Sim. É muito mais difícil ela ganhar massa magra do que ela perder gordura. Uhum. Então eu não vou colocar ela para perder peso, eu vou colocar ela para ganhar peso e perdendo gordura aos poucos. Entendi. Esse é um objetivo. Por isso que varia de pessoa para pessoa. Não dá para você falar assim, isso aqui é bom para todo mundo. Não, é caso e caso. Se eu pegar uma pessoa jovem, talvez eu trabalhe diferente. Uhum. Né? Talvez se for uma pessoa super obesa, mas é jovem, talvez eu perca muita gordura durante o começo, depois eu venha. Ainda tem hormônio bom para ganhar uma massa muscular rápido. Então vai variar de pessoa para pessoa. Mas musculação é importante para emagrecer? Eu acho importantíssimo para emagrecer. Eu não troco, é minha opinião, eu não troco a perda brusca de gordura junto com massa magra. Por quê? Agora entra o segundo ponto. Massa magra protege a articulação. As pessoas que chegam para perder peso estão com sobrepeso ou obesidade. Sim. Estão com sobrecarga sobre a articulação. Uhum. Daí você vai colocar ela para correr na esteira, para acelerar, para pular de caixote, descer até o chão, bater a mão, subir com sobrepeso, com obesidade e com a articulação completamente desprotegida, porque não tem uma musculatura forte, porque é sedentário e nunca fez nada. Aqui troco, emagreci, meu joelho acabou com o meu joelho, agora eu não posso fazer mais nada, né? Tá difícil de andar, tá difícil. Não. Então tudo é bom senso. A pessoa demorou 25 anos para chegar àquele estado e precisa perder em 2 meses, 3 meses. A gente tem que conscientizar a pessoa que assim como o processo foi lento de chegar até ali, o processo tem que ser lento. Por que tem que ser lento? Porque tem que ser para a vida toda. Sim. Você não vai fazer 2 meses, 1 ano, chegar onde você quer e depois parar de fazer tudo e voltar tudo de novo. Não! Você vai entrar na musculação, você vai ficar na atividade física pro resto da sua vida. Então não tem pressa. Não tem pressa. A gente pode fazer um treinamento bom, um treinamento intenso para acelerar esse processo, mas com segurança. Entendi. E esse eu vejo que é um dos riscos, às vezes, das pessoas que gostam de fazer as dietas, né, os treinos sozinho, sem acompanhamento, e que pensam assim, não, eu só quero ver o resultado na balança. E às vezes não observa essa questão, eu tô com musculatura fraca, daí por isso talvez eu vou me lesionar, e daí acaba desistindo, começa a sentir dor, né? E, enfim, então, por isso é o ideal sempre procurar um profissional para que tenha a orientação correta, né? O perfil daquela pessoa. E daí a gente tem, assim, que você falou, procurar um profissional, mas mesmo dentro da academia, o que eu vejo que é importante, parece que a gente tá lá, mas parece que é mais importante hoje em dia você pegar um treininho na internet. Sim. De alguém que faz lá aquele treino, que tá tempos fazendo aquele treino, que talvez tenha uma pessoa acompanhando, que nem é profissional de educação física, mas chega lá, tem aquele corpão, que muitas vezes não é adquirido naturalmente. Né? E acha que se fizer aquilo igual, sem preparo nenhum, vai ter o mesmo resultado. Entendi. E esquece você vai dar uma opinião, viu? Não é assim. Mas eu vi fazendo lá na internet. Tipo, parece que nosso estudo de anos, né, não serviu para nada. É mais importante a blogueira da internet, entendeu? Entendi. Eu vejo justamente essa questão, né? Você está falando de a longo prazo, né? Então, pensando, olha, eu vou chegar na idade, né? Tipo, idoso e tal, vou poder brincar com os meus netos, poder, né, curtir a vida ali, não é, né? Só porque aposentou, que daí pensa só ficar doente, ficar sentado no sofá, que daí vai cada vez piorando mais, né? E daí eu vou falar para você, que eu já ouvi e falo também. A musculação, né? Às vezes a pessoa paga lá um plano de saúde. Para mim, a musculação é o melhor plano de saúde. Daí você falando de envelhecimento, eu lembrei agora, né? Alzheimer. Você sabia que a musculação pode ser importante até para Alzheimer? Interessante. Né? Tem estudos novos que mostram que produz um hormônio chamado irisina, que aumenta, né? Que, vamos dizer assim,
que não vá regredir, mas que ajuda a melhorar, a manter por mais tempo a memória das pessoas que estão com Alzheimer? Entendi. Um pouco do que eu já vi sobre o Alzheimer, assim, é a questão de exercício para o cérebro ali, então, né, manter o cérebro ativo, então vejo muito sobre a questão da leitura. Houve estudos com ratos, né, que praticaram exercício, que não praticavam exercício e lá colocaram ele naqueles labirintos e tal, e aqueles que praticavam exercício conseguiram manter, que tinham, né, que foi inserido lá, Sim. tinham melhor memória e conseguiam. E quem sabe no futuro aí as pessoas se conscientizem, né? Sim. Minha mãe tinha Alzheimer, né? Ela faleceu né, esse ano e não teve a oportunidade, né? Sim. Eu tive também uma avó, né? Daí foi onde comecei a pesquisar mais sobre o assunto para entender. E daí eu vi justamente assim, falando sobre o benefício do exercício físico, né? Que ajuda a, vamos dizer assim, evitar que apareça mais cedo, né? Então, quem sabe talvez não... Ou que ajude a não progredir tão rápido. Tão rápido, exatamente. Né? Então, necessita de mais estudos, né? Sim. Que os estudos são poucos ainda. Mas necessita mais estudos. Fibromialgia, já ouviu falar de fibromialgia? Já. Uhum. Então, tem muitas pessoas hoje com fibromialgia. Sim. Exercício, musculação é bom? É recomendado, altamente recomendado. Então, se você for ver o número de doenças, cardiopatia, Sim. diabetes, né? Então, são inúmeras as doenças, por isso que eu falo que é um plano de saúde. São inúmeras doenças que você pode prevenir ou pode, né, amenizar, controlar através do exercício físico. Talvez se os planos de saúde dessem como se fosse um brinde aí, né, a atividade física, a musculação aí, talvez eles iriam economizar muito mais com o que eles pagam depois lá quando a pessoa está numa idade mais avançada. E daí eu falo ainda outra coisa também, que as pessoas questionam muito. Ah, vou pagar um personal, mas personal é caro. Não é? Esse é o pensamento. Esse é o pensamento de todo mundo. Mas pagar uma consulta de 15 minutos, você trabalha com personal o mês inteiro. Sim. Daí para pagar uma consulta de 15, meia hora, que seja uma hora, que eu acho que é difícil durar uma consulta de meia hora. É difícil. Né? E daí a pessoa paga normalmente uma consulta de meia hora, mas não paga o personal um mês. Sim. Que é quase equivalente, né, aqui em Umuarama, que os personagens cobram. Então, o que é melhor? Pagar o médico, então? Eu falo assim também, se você não procurar o exercício agora, a musculação, na saúde, você vai procurar na doença. Exatamente. Ou é um ou é outro, né? Você procura agora, falo muito que é assim, ou é pela dor ou pelo amor, né? Então, qual o momento que você vai escolher? Vai esperar ficar doente para procurar? Sim. Ou você vai fazer antes para não ficar doente? A escolha parece que é óbvia, né? Sim. Mas a gente precisa conscientizar mais as pessoas em relação a isso. É que eu vejo assim, que nós temos muito pensamento assim, comigo não vai acontecer. Né? Aconteceu com todo mundo que fez a mesma coisa que eu estou fazendo, mas comigo não vai acontecer, vai ser diferente. Desculpa, eu vou lembrando assim, porque sim, fica à vontade. A minha área, né, que parte dela é com populações especiais. Sim. Câncer. Quantas pessoas morrem de câncer? Muitas. O benefício da musculação ou da atividade física em geral em relação ao câncer é inúmero. São inúmeros, sabe? A probabilidade de você ter um câncer de próstata, de mama, né, com pessoas que praticam exercícios é comprovadamente menor a chance de você ter um câncer. E o câncer a gente sabe que é uma coisa que... É difícil, sim. A minha mãe teve câncer, ela se curou, graças a Deus, hoje só faz acompanhamento, né? Mas é um sofrimento quando está ali fazendo tratamento, quimioterapia, rádio. Então, assim, lógico que a gente tem uma predisposição de genética a isso. Mas o quanto, né, dessa genética a gente poderia reduzir com a atividade física, o exercício físico, a musculação? Sim. Eu já vi alguns estudos também relacionados ao benefício, a gente estava comentando da idade, né, de iniciar ali, crianças, adolescentes. Eu já vi alguns estudos relacionados ao benefício do aprendizado. Né, que as crianças que fazem exercício físico têm mais concentração, conseguem assimilar melhor os conceitos, né, os conteúdos ali. Então, acho muito interessante essa parte também, né? Se todos soubessem desses... Acho que todos sabem, na verdade, né? Basta querer ou não querer, né? Hoje a informação está muito mais fácil o acesso, né? Por isso que lá em casa, assim... Lá em casa a gente... Eu acho que caberia a todos os pais... né?
se preocuparem com essa parte também da atividade física. Sim. E não só, a gente falou de estudo é importantíssimo, né? Mas as pessoas às vezes só pensam no estudo, até a criança fica lá só enfurnada naquele, Sim. né? Tem que ter um tempinho livre exatamente para isso, né? Para se divertir, para praticar prática de exercício físico. Você vê, você mesmo falou aqui, o benefício é grande. Ao invés de deixar, ou se não, o que a gente vê muito hoje é crianças em telas. Nossa, hoje é bastante. Ah, não vai me dar trabalho não. Toma o celular, pega o celular, fica à vontade. Lá em casa, né, não sei se porque a gente é chato, dois, né, pais que são da área da saúde. Da prática de educação física, da prática de musculação, a gente limita o tempo de tela. Sim. Na verdade, a gente limita não. A Vitória pegou um celular agora com 14 anos. Os mais novos não têm, 10, 11, 12 anos, não pegam o celular. Não tem celular, não pegam. A gente não dá o celular. Tó, filhinho, fica quietinho aqui que papai e mamãe quer ficar sossegado. Não tem. Sim. Você vai brincar de futebol. Vai lá, pega seus irmãos, tem bastante irmão, né? Sim. Isso é bom. Tem primo, pega aqui, ó, vai brincar de futebol. Vai fazer alguma coisa, né, na rua, vai jogar um taco, queimada, vai fazer alguma coisa, vai praticar alguma coisa, vai pra academia. Sim. Às vezes ele vai lá, o Jonathan foi hoje na academia, a Vitória também. Então vai praticar alguma coisa, não vai ficar no celular. Que benefício que traz? Sim. Ficar vendo vídeo, que, né, muitas vezes pode ser prejudicial até, não só. E perigoso para a idade, exatamente, para a idade deles. Eu vejo, em casa, eu já fiz até um teste assim, até falo assim, ó, tô o celular, só que eu chamo para brincar. Então eu vejo assim, eles querem muito a nossa presença, né? E daí a importância, por exemplo, de estar bem, né, de musculatura, de conseguir brincar com você, porque às vezes, muitas vezes, por causa do sedentarismo, né, a pessoa chega, ela não tem energia para poder brincar com as crianças. E as crianças têm uma energia, o meu tem em casa é um de 7, um de 5 anos, eles têm uma energia que tem hora que eu falo assim, calma, vamos descansar um pouquinho, e eles, não, vamos. Então, assim, eu vejo que a importância disso também, né, dos pais terem esse fortalecimento, buscar essa atividade, para que tenha também uma educação de qualidade com os filhos, né? E já falando também, é importante que a gente fala assim, as crianças têm que ser inseridas, né, na prática de atividade física. Daí não adianta você falar assim, vou colocar meu filho na natação, vou colocar o meu filho no judô, vou colocar meu filho na musculação, e os pais não fazem nada. Os pais ficam lá só no celular. Sim. Então, os filhos veem o exemplo dos pais. Não só o que o pai fala. Vai fazer isso. Pai, mas você não faz nada. Ele não fala pro pai, não fala pra mãe. Mas, tipo, meu pai não faz nada. Meu pai tá sedentário. Meu pai tá, né? Fica no sofá, fica no celular, fica assistindo TV. E por que eu tenho que fazer? Eu tô sendo obrigado a esse castigo. Por que eu tenho que fazer, né? Sim. Não, o pai tem exemplo. Vamos pra academia, filho? Eu vejo lá... É lindo quando eu vejo. Tem uma família lá que vão 5 juntos. Que legal. Pra academia. O pai, a mãe, 3 crianças. E eu vejo várias mães que vão com as filhas. Sim. Né? Incentivam, vão no mesmo horário. Então os pais têm que incentivar, mas têm que mostrar que é exemplo também. É que eu falo que as crianças aprendem muito mais pelo exemplo do que só falando. Exato. Né? Se você fala lá, filho, roubar... é errado. Uhum. Mas se seu filho vê você roubando, opa! Exatamente. Aí você, mas o que está acontecendo, né? Não tinha falado isso, mas agora, então não vale de nada. Entendeu? Então é exemplo. Você tem que fazer, né, tudo na vida. Você tem que ser exemplo para os seus filhos, para exercício, né, para o bom caráter, para tudo. Sim. E falando essa questão que, né, voltando ao assunto do emagrecimento ali, a questão, o pessoal entra para fazer academia, né, ou musculação ali e tal, e querem resultado rápido. A gente estava falando que a gente tem que pensar sempre no longo prazo, né? Vamos dizer assim, acredito eu que deve ser meio que o perfil de cada pessoa, né? Mas quanto tempo a pessoa começa a ver resultado ali? Ou pensando em emagrecer, como você falou, perdendo medida ali, porque a pessoa quer começar hoje, em um treino, e já quer ver o resultado, né? Exato. Vamos lá. A gente fala que nem é individual. Sim. Mas é individual não só do biotipo da pessoa que ela tem. A gente estava conversando isso. Sim. Você é uma pessoa que, para ganhar peso... é difícil. É difícil. Para ganhar massa muscular, é difícil. Igual a minha esposa. Né? Para perder... rapidinho. Rapidinho.
Então, se você quiser perder, é rápido. Sim. Se você tem um metabolismo acelerado, o seu biotipo é assim. Entendeu? Agora, vamos lá. Não depende só do exercício físico. Depende da alimentação. Entendi. Agora, se você me falar que a pessoa está fazendo exercício físico direitinho e a alimentação correta, é rápido para você ver o resultado. Entendi. Em um mês você vê bastante resultado. Passa por uma nutricionista. Sim. Ela faz um cardápio adequado para aquele tipo de treino que você vai fazer. Eu gosto muito de trabalhar em associação com o nutricionista, tá? Se a pessoa fizer os dois, é muito rápido o resultado. Agora, o que muitas vezes nós vemos é a pessoa chegar na academia, vir com uma alimentação errada, porque se chegou àquele estado, tá com a alimentação errada. Não passou por uma nutricionista. Certo. Para você ter um bom resultado, você vai ter que mudar seu hábito alimentar. Porque se você come lá 6.000 calorias, se você ingere 6.000 calorias por dia, não é a musculação, não é as 500 calorias que você gasta na academia que vai fazer a diferença. Sim. Você chega em casa ainda, fala assim, já que eu gastei, eu vou comer mais, né? Então, o que acontece? Quando você tem um controle de nutrição, né, que é da área da saúde também, e uma atividade e exercício físico através de um personal ou através da academia, você tem um controle de quanto você gasta mais ou menos de caloria num dia, porque o personal consegue estimar mais ou menos o quanto você gasta, a nutricionista também, tá? Através da atividade física, né, através do seu metabolismo basal, né, diário, o que você gastaria normalmente, da sua atividade de trabalho, e passar uma dieta de acordo com aquilo que você gasta. E associado com que o professor vai passar a educação física, o resultado é muito rápido. Só que a pessoa chega com uma alimentação errada, chega na academia, não treina do jeito que era para treinar. Ela vai porque o médico pediu, porque alguém pediu, porque ela achava que precisava, mas não segue as orientações. Quantas pessoas eu já cheguei na academia, não é meu papel, né? Porque eu trabalho com personal. Mas às vezes eu tô assim, livre, eu olho assim e falo assim, quanto tempo será que aquela pessoa que eu conheço, aquela pessoa, ela tá com aquela mesma carga? E ela faz tranquilamente o exercício assim, sai sem uma gotinha de suor. Vai ter resultado rápido? Não vai. Não vai. Mas se você fizer atividade física de forma intensa, pelo menos, né, a moderada, junto com a alimentação, o resultado vai ser rápido. Entendi. Posso ser exemplo? Sim. Não que eu seja um exemplo totalmente bom. E quando eu perdi peso, eu não era profissional de educação física. Entendi. E fui, né, assim, sem seguir muita orientação, tá? Mas eu, só para mostrar o meu resultado, eu saí de 91 quilos, fui para 73. Caramba, que legal. Em 2 meses. Em 2 meses? 2 meses. Não recomendo. Certo. Por que eu não recomendo? Porque eu fui radical. Você fez por conta. Você não estava Eu fiz por conta, tá? Mas eu fui radical. Eu tinha lá minha esposa, tudo. Ela falava assim, vai mais devagar. Né? Mas eu queria resultado rápido. Sim. O que eu fiz? Eu treinava de domingo a domingo. Caramba. 2 vezes no dia. Um período de musculação. Como a academia era fácil para mim, eu morava em cima da academia, era só descer. Um período era musculação e o outro período era cardio. E controlei a alimentação. Tirei tudo a alimentação? Não. Não mudei. Comia arroz, comia abobrinha, comia, né? Não mudei minha alimentação, só diminuí a quantidade, né? Comia bem. E o resultado foi rápido. 2 meses eu consegui um resultado excelente que me agradou. Entendeu? Entendi. Então, só para você ver que se a pessoa quiser, consegue resultado rápido. Não precisa ser rápido quanto o meu. Saí de 91 quilos para 73, perdi o quê? Perdi muita massa magra junto, mesmo fazendo a musculação, dando estímulo para musculação, tá? Então,
o resultado é rápido se você fizer direito. certinho. Uma coisa que eu vejo hoje em dia, eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, né? Mas vejo muito, tem muitos amigos meus que comentam sobre a questão de não conseguir dormir. Insônia, né? Enfim. E eu já vi algumas coisas relacionadas a isso, né? Que a prática de esporte, né? Ele pode trazer essa questão de, vamos dizer assim, melhorar o sono, né? Você já presenciou algum aluno seu que teve esse benefício? Dorme melhor. Dorme melhor, né? Dorme melhor. Não adianta. O exercício físico é essencial. Não digo só musculação daí. O exercício físico em si melhora o sono das pessoas. Mas é claro que tem vários outros fatores, né, contribuindo para a perca de sono. Aham. Então é lógico que são vários profissionais da saúde ali que tem que estar cuidando. Sim. Mas a gente falando de falta de sono, e a falta de sono, já colocando, ela pode ser gerada por muito estresse, Sim. né? E tanto a falta de sono quanto o estresse, eles prejudicam, né? No ganho de massa magra, Sim. por exemplo. Né? Que você não dorme direito, você não vai. O corpo não vai ter o tempo dele para Descanso, os hormônios necessários. Sim. Então, o sono é essencial. A atividade física ajuda, sim, a melhorar esse sono. Mas não vai fazer milagre por si só. Entendi. Existem outros fatores contribuindo para perda de sono, né? Que daí talvez tenha que procurar um outro profissional. Talvez só a atividade física não vai resolver Isso. ali, né? Às vezes, que nem fala assim, a pessoa tá com uma depressão. Sim. A pessoa tá com alguma coisa, algumas ansiedades. Daí, só atividade física, às vezes não é... Às vezes tem que entrar com algum medicamento. Aí não é minha área, né? Daí teria... Por isso que eu falo assim, que são a associação de vários profissionais juntos. Mas já falando em depressão, como eu gosto muito dessa área, né? De doenças, de síndromes, existe estudo que mostrou que o exercício físico, comparado com pessoas que usavam sertralina, obtiveram o mesmo resultado no controle da ansiedade. Entendi. Então, o exercício por si só não necessitaria do medicamento. Que legal. Tá? Então, mais um benefício do exercício. Você meio que economiza, né? Ou seja, você troca o dinheiro que você vai gastar com remédio, você gasta com o personal, com a academia, né? Isso, com o personal, com a academia. E além do benefício de melhorar no quadro de ansiedade, você vai ter diversos outros benefícios associados. Exatamente. Douglas, em relacionado à questão de doenças ali, que a pessoa talvez desenvolva ao longo da vida, né? Algumas são por causa da sedentarismo, por causa de alimentação, né? Tipo diabetes e tal. Genética também, né? Existe alguma restrição com relação a isso? Acredito, pelo que você já falou, acredito que não, né? Então, qualquer tipo de doença que a pessoa tiver, ela vai poder fazer, vai depender, claro, da intensidade, todas as coisas ali, né? Pro treino dela. E os benefícios para isso daí, né? Assim, tipo, principalmente eu vejo hoje em dia muito a questão da diabetes, tipo 2, se não me engano, que é causado por causa da má alimentação, né? É possível, talvez, com o exercício físico, com a musculação, talvez cessar os medicamentos ou até reduzir ali os impactos da diabetes? Sim. Se a gente falando de diabetes, no caso, né? O exercício é recomendado demais, principalmente a musculação, né? Até porque quando você está fazendo a musculação, ele ajuda a captar glicose sanguínea independente, né, do hormônio. Sim. Então a musculação é essencial, traz muito benefício para quem tem diabetes, todos deveriam praticar, né, a musculação. Em relação a outras doenças, você falou assim, se tem, né, algum risco, aí vai ter que haver uma liberação médica. Entendi. Você falou, cardiopata, por exemplo, pode fazer? Pode. Mas ele tem que estar devidamente medicado. Pressão alta? Pode. Porque a musculação gera um aumento da pressão arterial durante a prática. A longo prazo, olha, é benéfico para quem tem pressão alta, porque diminui a pressão. Consegue ter essa diminuição da pressão, mas durante o exercício ocorre um aumento da pressão. Entendi. Então tem que ter um cuidado
saber que medicamento que essa pessoa toma, às vezes é um diurético, daí o diurético faz você perder muito líquido. Sim. Daí o líquido é importante durante a atividade física, você tá bem hidratado, pro aumento da temperatura corporal ou não. Sim. Entendeu? Então tem que sempre ter um cuidado especial com essas pessoas que têm população especial. São populações especiais, né? E observar e ver se realmente há uma liberação médica. Porque eu falei assim, gestante, pode? Pode. Sim. Mas tem casos específicos que não pode. Que não tem liberação médica. E daí tem que respeitar. Porque talvez tenha que fazer um tratamento antes para alguma situação, para depois você ser liberado para musculação, por exemplo. Né? Assim, gestante, por exemplo, às vezes não é liberada. Sim, durante a gestação, né? Durante a gestação é de risco, ok, vamos esperar, né, até o final da gestação. Sim. E daí quando, durante a gestação, pode fazer, ok, vamos tomar os devidos cuidados. Sim. Não vamos permanecer ela numa determinada posição, porque pode comprimir a veia cava inferior, pode faltar oxigenação para a criança, alimentação, ou pode correr uma hipoglicemia se ela não se alimentou direito. Então tem que tomar todos os cuidados. Entendi. E para um tema que eu vejo o pessoal, né, comentando um pouco, às vezes no sentido assim de dor. Você vai lá, faz o treino, não é? Até que ponto é normal você sentir dor? Ou, que nem você comentou agora há pouco, né? No sentido de a pessoa tá lá fazendo exercício e não sente nada, né? Enfim, não tem nenhuma desconforto, vamos dizer ali. É normal, então, você sentir dor ou não? Não é necessário. Uhum. Você diz dor pós-treino ou dor durante o treino? Vamos dizer assim, pós-treino. Tá? Porque assim, tem aquela dor pós-treino de inflamação que a pessoa sente, às vezes incomoda. Sim. Então, vai depender do estímulo que você dá para a pessoa. Eu já vi estímulos exagerados que se a pessoa tiver, não volta mais. Você espanta a pessoa de vez. Então, aquela experiência não foi boa, ela nunca mais vai voltar. Foi bom? É bom isso? Não é bom. Sim. Tá? E vai depender muito da pessoa, que eu já reparei também. Existem pessoas que são mais sensíveis à dor e menos sensíveis à dor. Às vezes nem tá doendo tanto, mas a sensibilidade dela, a dor, nem era para doer tanto, mas a sensibilidade dela é maior. Nossa, não aguento, dor. Às vezes se incomoda por muito menos. Eu fico dolorido todo treino. Sim. Mas não me incomoda a dor que eu sinto. Uhum. Mas para determinada pessoa pode incomodar. É necessário sentir dor todo treino? Não, tem alunos que não sentem dor. O limiar de dor é diferente. Sim, entendi. No dia seguinte, no outro dia, não sente nada. Nada. Entendeu? Então vai variar de pessoa para pessoa. Entendi. Mas é necessário... É isso que você está perguntando? Se é necessário sentir dor? Isso. É aquela dor que você sente depois, né? Se é aquilo que faz você, vamos dizer assim, melhorar a musculatura, ou se você não estiver sentindo dor nenhuma, por exemplo, você não está tendo evolução. Não, pode ter evolução mesmo sem a dor. Não precisa ser sem dor não tem ganho, não. Entendi. Tem ganho sim, tá? É lógico, assim, que vai do bom senso sempre, do profissional. Tem uma pessoa iniciante. Isso é quando eu dava aula, né, na UEM. Eu tinha alunos, como eu já fazia educação física, trabalhava, né? Daí os alunos perguntavam, professor, eu fui na academia. Eu acho que eu lesionei por excesso. Sim. Porque ela falava que, o profissional falava assim, não, vamos descer, pega, vamos. No primeiro dia da menina, vamos, você aguenta mais? Não, calma. Já espanta no primeiro dia. Não voltou mais na academia, não voltou. Ela falou pra mim que não iria voltar mais na academia. Pra que isso? Exatamente. Né? Daí você fala, e outro problema que a gente tem bastante já em relação, é que às vezes a gente orienta, né, pra evoluir a carga, progredir a carga aos poucos, mas o que acontece? Eu vejo na academia que a gente tem muitos problemas com jovens. Isso que eu ia comentar, que querem resultado rápido ali, né? Querem resultados rápidos, aumentam a carga de qualquer maneira, porque a gente tem uma progressão de carga. Quando que eu devo aumentar a carga? Isso o profissional sabe, deveria saber. Sim. Né? Eu tenho controle das cargas dos alunos. Sim. Tá na hora de mudar.
Vamos mudar. Aumenta um golinho. De golinho em golinho. Agora eu chego lá, eu vi na academia esses dias, 2 meninos treinando. E começaram há pouco tempo. Aí já tá aumentando a carga de qualquer maneira. Mas de qualquer maneira. Às vezes fazendo exercício tudo errado, que eu vejo também muito isso, é fazer de qualquer maneira. Pega a carga e faz o exercício roubando de qualquer jeito. Joga força para coluna, para lombar, né? Ou não faz o movimento completo, né? E isso é muito interessante falar. Por quê? Vou fazer um agachamento. A pessoa, ou um leg press. Sim. Não sei se você está adaptado à academia. Eu me lembro desse exercício. O leg press. Você senta lá e vai descendo aquele peso. O que o jovem faz quando é jovem? Fazer rápido. Ou faz rápido, ou coloca aquela carga. Não, coloca a carga eles colocam de qualquer jeito, né? Fazendo rápido, não fazendo rápido. Coloca aquela carga e faz assim, desce só um pouquinho. Entendi. E sobe. Bem curtinho, né? Aquele movimento bem curtinho, mas o que importa é ter peso, né? Ao invés de fazer amplitude completa. Entendi. Até o máximo que sua flexibilidade permite. Sim. E daí estão surgindo estudos recentes que mostram que é muito mais importante a amplitude do movimento em relação à carga que você está utilizando. O resultado foi muito melhor para a hipertrofia, para o ganho de massa muscular, nos indivíduos que estavam com menos carga e fizeram maior amplitude do que aqueles que estavam com muita carga e fizeram curtinho. Entendi. E além de outro problema que eu vejo aí também, né? Não sei se é muito técnico falar, mas eu vou tentar ser mais breve possível, assim, tentar ser mais simples possível. A fibra muscular, ela é longa. Sim. Comprida. Tá? Só que ela é comprida, só que ela é dividida em vários segmentos. Sim. Tá? E cada segmento desses se contraem. Sim. São os sarcômeros. Tá? Esses sarcômeros, como se fossem as linhas do seu dedo aqui. Se você pegar 2 dedos aqui, ó, você vai ter 3 divisões. Sim. Tá? Um só. 3 divisões. Se você pegar, para você gerar hipertrofia, você aumenta os sarcômeros em paralelo, tá? Um paralelo do outro. Isso você sabe, né? Paralelo, em série. Tá? Então, a gente tem tanto os em paralelos quanto os em séries. Então, a gente tem hipertrofia aqui e aqui. Agora, se você pega e faz um movimento curtinho, 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 o que o seu corpo vai entender? Pô, pra que eu tô gastando energia com tantos sarcômeros em séries, deixando minha fibra enorme, se meu movimento é curtinho do meu músculo? Vamos economizar energia, porque o sarcômero gasta energia. Então, vamos diminuir os sarcômeros em série. Entendi. O que acontece? Sua musculatura encurta. Caramba, tem um efeito talvez contrário até. Quando você faz amplitude completa, você ganha maior hipertrofia tanto de sarcômeros em paralelo quanto em sarcômeros série. E quando você ganha em sarcômeros séries, a musculatura chega muito mais próxima dessa articulação. Entendi. Protegendo um pouquinho mais essa articulação também. Entendi. Então não é só carga. Então a gente tem muita dificuldade com jovens principalmente. Outro dia, eu nem vou falar o nome do jovem, né? Porque esse jovem é da família. Tá? Eu estava com a minha aluna desse lado aqui, tá? No leg press, exatamente no leg press. E esse jovem no outro leg press do lado, fazendo exercício com carga altíssima e aqui, curtinho. Sim. Curtinho. Daí eu falei, vamos diminuir essa carga, né? Olha aqui. A minha aluna, ela está com uma carga menor, mas está fazendo amplitude no máximo da amplitude. Você ajuda, né, a alongar a sua musculatura, aumentar sarcômeros em série, se aumenta tal. Tenta fazer com amplitude completa. Falando com ele aqui. Daí eu olhei aqui para minha aluna novamente. O que ele foi tentar fazer? Amplitude completa com aquele peso que ele estava. Aí não aguentou. Não aguentou. O leg veio tudo para cima dele. Eu tive que socorrer. É perigoso, né? Perigoso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os jovens, né? Eles deveriam escutar, mas é difícil. Você falou para ele ali,
você virou as costas, ele tá fazendo de novo, colocando carga, né? Acha que sabe tudo. Sabe mais que você, que estudou durante 4 anos, 5 anos, fez 6 anos de pós-graduação, já trabalha na área durante muito tempo, ele acha que sabe muito mais que você. Sim. E outra coisa também, você tem uma musculatura que trabalha e você tem musculaturas que estabilizam o seu segmento que está fazendo a contração muscular. Entendi. Entendeu? Então, você tem músculos que... A gente tem os músculos sinergistas, que fazem o movimento, os músculos antagonistas, que fariam o movimento contrário, né? Mas a gente tem os músculos estabilizadores também, que tem que estabilizar o movimento. Entendi. É igual você... Vai lá, eu falo fazer. Você vai levantar um peso altíssimo, né? Você que é você é da área da mecânica, física também ou não? Da física. Então, você vai lá colocar uma madeira para levantar uma pedra. E você coloca um calço no meio... Sim. Faz uma alavanca ali. Faz uma alavanca. Se essa alavanca for um bloco de cimento e se essa alavanca for uma esponja, vai ter o mesmo resultado para você levantar aquele peso? Não. Quanto mais estabilizado for essa alavanca, sim, né, melhor vai ser o resultado. Maior capacidade de transmitir a força. Sim. Não é certo? Então, e as pessoas pouco se... né, preocupam com os músculos estabilizadores. E o que acontece? Às vezes uma carga muito alta numa determinada região pode machucar um músculo que estabiliza, que não está preparado para suportar aquela carga. Entendi. E que ponto assim que o jovem, por exemplo, né, ou a pessoa que está fazendo musculação percebe assim, olha, eu tô passando do ponto, ou seja, a dor tá fazendo uma lesão, por exemplo. Tipo assim, tem algum sinal ou depende muito de cada pessoa? Como assim? Se a lesão foi excessiva, se o treinamento está... Sendo excessivo, né? Principalmente os jovens que às vezes, né, acabam sendo imprudentes aí, e ele acaba sentindo uma dor, mas às vezes acaba não comentando com o professor e tal. Que você diz assim, olha, essa dor é importante você prestar atenção. Tem alguma coisa assim ou não? Tem. E só procuram depois que machucou, né? Exatamente. Que enquanto tá ali não quer... Não quer dar o braço a torcer, quer fazer do jeito que quer, depois que aconteceu alguma coisa, daí vem procurar. Não adianta. Excesso de carga, volume de treino. Sim. Às vezes pode ser excessivo, às vezes a carga tá boa ali, mas excesso de número de séries, né? Número de exercícios para o mesmo grupamento muscular tá excessivo. Entendi. Daí pode gerar uma lesão maior. Sim. Pode machucar, né? Normalmente a gente tem microlesões com a musculação mesmo. Sim. Mas pode ocorrer um estiramento, alguma coisinha assim. Tá? O que pode acontecer, na verdade, mesmo com cargas controladas. Entendi. Tá? Você está fazendo uma atividade física, um exercício, o risco de ocorrer alguma coisa, um mau jeito. Você vai pegar às vezes em casa, sim, um pezinho, você pega 100, né? Pode ocorrer, né? Entendi. Às vezes fazer um movimento, você está concentrado, mas se distrair um pouquinho, você fez um movimento errado, pode, né, dar um mau jeito. Entendi. Às vezes eu, por exemplo, eu tô há 10 horas trabalhando por dia. Chegou lá na 8ª hora. Nossa. A 9ª hora. Daí eu vi um peso lá. Daí eu fui pegar, você já não tá mais com aquela posição. Sim. De pegar o peso certinho, foi pegar de qualquer jeito com um braço só, não agachou direito, usou muito a coluna ao invés de usar as pernas. Sim. Já tive aqui um mau jeito, demorou para sarar, então é normal você ter, né? Entendi. Só que o que eu queria enfatizar aqui, vamos lá, todo mundo tem seu trabalho. Tem aqueles trabalhos que tem movimentos que você fica lá. Ou você fica lá. Ou Sim. Dentista. Ou professor. No quadro, não é? Movimentos repetitivos. Sim. Que podem gerar lesão, não tem? Sim. Lesão por esforço repetitivo? Sim. Se você pensar na musculação, por que a musculação tem que ser diferente? Você não vai lá, você não faz movimento repetitivo? Sim. Só que ainda com agravante. Você faz movimento repetitivo com carga. Exatamente. Então, se você não fizer com uma postura adequada, com uma concentração,
Se você fizer de qualquer jeito, igual você faz no serviço às vezes, daí tem gente lá que... tô fazendo de mau jeito lá, que vem alguém para você ensinar você como faz certo. Não é? E por que na musculação tem que ser diferente? Tipo, posso fazer de qualquer jeito, jogar o braço para lá, jogar o braço para cá, jogar o braço para cima de qualquer jeito. Não pode. Lá não precisa fazer o movimento correto, né? Que é o que a gente faz. Vê, é carga e vamos jogar para cima, fazer de qualquer jeito? Não. Lá também tem que ter um movimento correto. Lesão por esforço repetitivo pode acontecer em qualquer lugar, ainda mais com carga. Sim. Então, eu queria enfatizar aqui também, já que a gente está falando de saúde, né? Para as pessoas se preocuparem com o movimento. Porque, para mim, o profissional de educação física, na sala ali de musculação, né? Ou personal, que no meu caso é personal, eu penso assim, para que eu vou ser personal? Para ficar gritando para a pessoa, vai lá, mais uma repetição, mais uma, vamos, levanta, mão. Para isso não precisa ser personal, não precisa ter 4 anos de estudo. Eu pago um menininho da rua ali, R$5, vem aqui, grita no meu ouvido, fala para eu falar mais uma repetição, vai. Se você não deixar eu desistir, você vai ganhar mais. Não tem sentido. Nós somos profissional do movimento, profissional da saúde. Então, o nosso principal papel, né, além de prescrever todo o exercício, que é exercício correto para você e tal, é orientar. Tá fazendo o movimento correto. Sim. Tá? Eu vejo lá a pessoa fazendo um stiff, né, que você tem que jogar o tronco à frente. A pessoa chega a um ponto que ela começa a envergar a coluna com carga. E a gente sabe que é a maior... Os médicos falam para você, quando você vai agachar, você tem que agachar as pernas para tentar manter a coluna ereta, porque que ali com peso você vai ter que envergar essa coluna. Sim. O risco de gerar uma hérnia discal. Sim. Eu vejo que a importância, né, de todo de ter esse conhecimento, porque eu vejo o profissional de educação física é justamente essa questão de fazer com que a pessoa não desista, né? Então, entender a situação de cada um. Algumas pessoas não necessariamente gostam de estar na academia fazendo exercício, mas... A maioria. Não exatamente. Gosta. E o personal tem essa missão, ou seja, de buscar esse equilíbrio, né? Olha, que ela tenha um resultado, que ela chegue nos objetivos, mas também que ela não desista, né? Que não desista, né? Que explique para ela cada detalhe, né? Que a evolução é lenta. Às vezes, a gente tem que trabalhar o psicológico da pessoa, que aquela pessoa não quer estar lá, né? Às vezes a pessoa não quer pegar peso. Sim. Então, você não vai obrigar a pessoa a pegar peso. Você tem que incentivar a ela... Você tem que falar a verdade. Sim. Né? Que, tipo, com aquela evolução dela, o resultado vai ser muito mais demorado. Sim. Não quero pegar peso, ok. Não quer pegar peso, tudo bem. Se quer manter só, né? Ter um gasto calórico, né? Fortalecer um pouquinho a musculatura, ok. Mas se você quer emagrecimento rápido, não vai ter desse jeito. Se você quer aumentar a musculatura, se você não fizer a amplitude correta, não vai ter resultado, né? Esperado. Você pode chegar até um certo ponto, dali para frente você vai estabilizar. Então, nosso papel como profissional de educação física é realmente incentivar, mas mostrar também, né, toda a verdade. Mas trazer o aluno, conquistar o aluno, né? Às vezes, eu como profissional personal, no caso, eu tenho conversas fora também para incentivar, para ter um feedback. Como que foi o estímulo dessa aula? Foi excessivo? Você está com muita dor? Você pretende voltar na próxima aula? Você pretende voltar? Você pretende continuar? Né? Então, e às vezes, ela tem um limiar muito maior. Eu nem dei o estímulo tão grande. Sim. Eu dei o estímulo que eu dei mesmo para um iniciante, mas aquela pessoa sentiu dor. Não, vamos diminuir. Então, a intensidade, vamos diminuir, né? Um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para trás. Sim. Vamos, durante a aula, assim, eu falo, durante a aula, distrai ela um pouquinho, pede para ela fazer, mas conversa um pouquinho mais, dá um intervalo maior, para que ela não sinta, para ela vá se adaptando aos poucos. Daí, sim, quando ela estiver adaptada, quando estiver sentindo mais dor, você vai aumentando um pouquinho as cargas. Mas assim, sempre está incentivando, tendo feedback. Eu gosto de ter esse feedback da pessoa, né? Não é todo mundo que entra em contato com os alunos, mas eu gosto de ter esse feedback para trazer a pessoa também para mostrar, né, que você está preocupado com o resultado, está preocupado com a próxima aula, está preocupado, né, como que vai ser o trabalho. Douglas, a gente teria assunto aqui para ficar horas aqui conversando, né? Então, quero agradecer na sua participação. E como que as pessoas te encontram aí pelas redes sociais? Como que as pessoas podem entrar em contato com você aí para
né, ser seu aluno, para tirar dúvidas com você. Eu que agradeço, tá, a participação. Eu gosto muito de falar, né, principalmente coisas que a gente é apaixonado, né? E o meu contato, né, eu tô no Instagram, através do Doug Corratos. Certo. Tá? E o meu celular, que é 999 12 8599, tá? Assim, a disponibilidade de horário tá bem limitado, né? Certo. Mas a gente tem uma fila de espera, mas assim, eu tenho consultorias online, também alunos que me procuram, né, para atender, como eu não consigo encaixar, porque eu não tô sem horário, daí eles iniciam como alunos online. Eu faço avaliação física, faço o planejamento do treino, eu envio os vídeos para eles realizarem o exercício de forma correta. Entendi. Tá? E vídeos educativos, que eu mesmo fiz. Certo. Tá? Explicando. E eles me mandam vídeos dos exercícios que eles estão fazendo para que eu faça a correção. Entendi. Mandam o número de repetições que eles fizeram, né? Para eu poder alterar a carga de acordo com o número de repetições que eles fizeram. E eu faço esse trabalho online também, tá? Legal. Então, quero também falar um pouquinho sobre a MC Medical, que é a empresa que está possibilitando, né, a gente trazer essas informações, esse conhecimento aqui, né? Então, nós temos a loja de MC Medical na cidade de Umuarama, né? E nós temos também na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E temos também o site que envia, né, produtos aí para o Brasil inteiro. Então, é ela que está possibilitando a gente trazer todo esse conhecimento, esses convidados aqui. Então, quero agradecer aí a sua participação e até a próxima.